Se você quiser ficar bem informado, assista até o final. O STF está prestes a sofrer a maior derrota de sua história. O que pode acontecer se a verdade finalmente vier à tona? Você que está assistindo é de qual cidade? Comente aqui. A tensão no Brasil atingiu níveis alarmantes. O Supremo Tribunal Federal, STF, liderado por Alexandre de Moraes, está desesperado para barrar qualquer tentativa de anistia aos presos do 8 de janeiro. Mas a pergunta que não quer calar é: até quando esse cerco autoritário vai se sustentar? A reação popular cresce a cada dia, e agora até membros do próprio governo começam a desmontar a narrativa oficial. A estratégia da esquerda para manter a prisão dos manifestantes é simples: rotular os atos como terrorismo e espalhar na mídia que grupos armados estavam por trás dos protestos. Mas onde estão as provas? Especialistas e juristas vêm desmascarando essa farsa, e o procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro foi categórico ao afirmar que o STF está inventando uma nova interpretação da lei para justificar uma perseguição política sem precedentes. E as contradições não param por aí. O próprio ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio Monteiro, jogou uma bomba na narrativa oficial ao declarar que não houve golpe no dia 8 de janeiro. Essa revelação chocou a militância e deixou jornalistas alinhados ao governo em completo desespero. Se não houve golpe, então por que manter centenas de brasileiros presos sem direito a um julgamento justo? Mas a grande reviravolta pode estar chegando. Fontes próximas ao Planalto afirmam que a anistia aos presos do 8 de janeiro pode ser inevitável, e isso representaria uma derrota humilhante para o STF e, principalmente, para Alexandre de Moraes. O desgaste é tão grande que já se cogita até mesmo a possibilidade de sua saída do cargo. Seria o início do fim da era da censura e do autoritarismo disfarçado de defesa da democracia. Nos bastidores, aliados do presidente Trump já acompanham atentamente os desdobramentos dessa crise no Brasil. Trump sempre foi um crítico ferrenho do autoritarismo judicial e do ativismo político infiltrado nas cortes superiores. Muitos acreditam que a resistência popular contra o abuso de poder no Brasil segue a mesma linha da luta contra o Deep State nos Estados Unidos. A população brasileira começa a perceber o que está em jogo. Se o STF pode reescrever leis e decidir quem pode ou não ter direitos básicos, então o país ainda vive em uma democracia ou já caiu em uma ditadura disfarçada? Essa é a pergunta que precisa ser feita por cada cidadão consciente. A pressão está aumentando. A cada dia que passa, mais pessoas exigem a libertação dos manifestantes e o fim do abuso de poder por parte do STF. Parlamentares conservadores estão se mobilizando para reverter esse cenário, e a possibilidade de uma grande reviravolta é real. A pergunta agora não é se a anistia vai acontecer, mas quando. E Alexandre de Moraes? Poderá ele resistir ao peso das evidências e da indignação popular? Ou será que o ministro, tão acostumado a exercer um poder sem freios, finalmente sentirá o gosto da verdadeira justiça? A queda de Moraes seria um marco histórico, um símbolo de que o Brasil não aceita mais ser refém de decisões políticas travestidas de legalidade. Enquanto isso, o povo brasileiro assiste a esse embate com olhos atentos. De um lado, uma Suprema Corte que age como um tribunal inquisitório, ignorando direitos e garantias fundamentais. Do outro, uma população que se recusa a abaixar a cabeça e aceitar a perseguição política como algo normal. A verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. E quando isso acontecer, muitos que hoje se acham intocáveis terão que prestar contas. O que você acha? A anistia vai acontecer? Alexandre de Moraes pode perder o cargo? Deixe sua opinião nos comentários. O duro golpe contra Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro acaba de sofrer um revés significativo, que está sendo interpretado como um golpe duro contra sua figura política. O empresário Luciano Heng, um dos mais fiéis aliados do ex-presidente, fez declarações polêmicas afirmando que Bolsonaro estaria pensando apenas em si mesmo e em sua família, deixando de lado aliados que o apoiaram ao longo dos anos. Essas palavras foram recebidas com surpresa por apoiadores de Bolsonaro, que sempre consideraram Heng um aliado estratégico na defesa de pautas conservadoras no Brasil. O desconforto de Luciano Heng parece estar relacionado à possibilidade de Bolsonaro indicar um dos filhos, Eduardo ou Flávio Bolsonaro, para concorrer à presidência em 2026, em vez de apoiar um nome conservador de fora da família. Segundo Heng,
Essa estratégia pode não ser a melhor para a direita brasileira, que precisa ampliar suas bases para se fortalecer. Por outro lado, Bolsonaro já sofreu diversas traições políticas ao longo de sua carreira, o que o leva a confiar apenas em pessoas de sua própria família. A polêmica se intensificou após Luciano Heng recuperar suas redes sociais, que estavam bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A liberação ocorreu recentemente, e muitos esperavam que Heng voltasse a defender Bolsonaro com ainda mais força. No entanto, sua crítica ao ex-presidente gerou debates acalorados entre os apoiadores, com alguns vendo sua fala como uma traição e outros defendendo que ele apenas expressou preocupações estratégicas para o futuro da direita no Brasil. O começo do fim? Lula afundando, Moraes perdendo o cargo e a verdade vindo à tona. Você já se perguntou até onde vai a blindagem da imprensa sobre Lula? Será que até mesmo os antigos aliados estão percebendo que o barco do petista está afundando? A situação do governo Lula não poderia estar pior. Se antes a imprensa militante protegia o petista de todas as formas, agora até mesmo a Globo News está admitindo que algo está errado. O jornalista Otávio Guedes, que sempre evitou ataques mais duros ao governo, escancarou a verdade. Lula não está preocupado com os problemas do Brasil, mas sim com suas mordomias no Palácio do Planalto. O que mais chocou a opinião pública foram as imagens divulgadas recentemente mostrando o Ibama transportando jabutis para dentro do Palácio do Planalto. Isso mesmo, enquanto o povo brasileiro enfrenta inflação, desemprego e insegurança, Lula parece estar mais preocupado em criar um zoológico particular. A revolta tomou conta das redes sociais. Muitos eleitores do petista, que antes o defendiam com unhas e dentes, agora estão se perguntando: foi para isso que votamos nele? Até os simpatizantes do PT estão sentindo na pele a falta de compromisso do governo com os reais problemas do Brasil. Mas a crise vai muito além. Nos bastidores de Brasília, um terremoto político pode estar prestes a acontecer. Alexandre de Moraes pode perder o cargo. Sim, o ministro, que tem sido visto como o xerife do STF, enfrenta pressões e questionamentos que podem levá-lo a um destino inesperado. A insatisfação contra Moraes tem crescido tanto que até aliados começam a demonstrar desconforto. Se antes ele era considerado intocável, agora já há articulações nos bastidores para enfraquecê-lo. E o que aconteceria se ele perdesse o cargo? O Brasil poderia ver uma reviravolta histórica no cenário político. Quem acompanha a política sabe que tudo está interligado. A queda de popularidade de Lula, o desgaste de Moraes e a onda conservadora que cresce no Brasil podem pavimentar o caminho para um retorno triunfal do presidente Trump no cenário internacional, reforçando a tendência de reviravoltas políticas em diversos países. O Brasil vive um momento decisivo. Com uma oposição cada vez mais forte, figuras como o presidente Trump e outros líderes conservadores do mundo observam com atenção o desenrolar dos fatos. A verdade é que a era de impunidade pode estar chegando ao fim, e a possibilidade de grandes mudanças é real. Se Lula achava que poderia continuar enganando o povo brasileiro com discursos vazios, ele pode estar prestes a ter uma grande surpresa. A própria mídia que antes o protegia agora não consegue mais esconder a realidade. A questão é: até quando ele conseguirá se segurar? E o que dizer de Alexandre de Moraes? Se antes ele parecia todo-poderoso, hoje sua permanência no cargo está em xeque. Será que ele resistirá às pressões ou será obrigado a sair de cena de forma inesperada? A tensão está no ar, e a sensação de que algo grande está por vir é cada vez mais forte. O Brasil está diante de um momento histórico, e os próximos capítulos dessa novela política podem surpreender a todos. Agora queremos saber a sua opinião. Lula está realmente perdido? Moraes pode cair? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo para que mais pessoas fiquem informadas sobre a verdade que a grande mídia tenta esconder. Queda de avião e tragédia confirmada. Uma notícia extremamente triste acaba de ser confirmada. Um avião de pequeno porte caiu no sul da Bahia, resultando na morte de uma pessoa e deixando outra ferida. O acidente ocorreu no fim da tarde de segunda-feira, na cidade de Prado, e as imagens da tragédia rapidamente começaram a circular nas redes sociais, deixando muitas pessoas em choque. Testemunhas relataram que a aeronave pegou fogo logo após a queda, o que dificultou os trabalhos de resgate. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que a vítima fatal ficou presa entre as ferragens, necessitando da intervenção de equipes especializadas para a remoção. Já o sobrevivente foi socorrido e levado de helicóptero para uma unidade de saúde da região,
mas o seu estado de saúde ainda não foi divulgado. Moradores da região relataram que ouviram um forte estrondo antes de avistarem a fumaça. As autoridades ainda investigam as causas do acidente, mas não descartam a possibilidade de falha mecânica ou erro humano. O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar a necrópsia da vítima, e as famílias foram informadas sobre a tragédia. A identidade dos envolvidos ainda não foi oficialmente divulgada, aguardando confirmação das autoridades competentes. Casos de acidentes aéreos têm se tornado frequentes no Brasil, levantando questões sobre a segurança da aviação civil no país. Especialistas apontam que a falta de fiscalização rigorosa e a precariedade na manutenção de aeronaves podem ser fatores determinantes para ocorrências desse tipo. Além disso, as condições climáticas também podem ter influenciado o acidente. A tragédia levanta uma série de questionamentos sobre a responsabilidade das autoridades e a necessidade de aprimorar as regulamentações no setor. Organizações ligadas à aviação civil estão pedindo por uma investigação rápida e transparente para entender o que realmente aconteceu. Famílias de pilotos e passageiros cobram mais segurança para evitar que novas tragédias como essa voltem a acontecer. Por fim, o clima de luto toma conta da região, onde amigos e familiares das vítimas se reúnem para prestar homenagens. A população local se mostra consternada com o ocorrido, e muitas mensagens de solidariedade têm sido compartilhadas nas redes sociais. Agora, resta aguardar mais detalhes sobre as investigações e esperar que esse tipo de acidente sirva como alerta para melhorias no setor da aviação. Se você quiser ficar bem informado, assista até o final. Urgente! Vão prender Bolsonaro para calar a direita? O Brasil está prestes a viver seu maior escândalo judicial? Você que está assistindo é de qual cidade? Comente aqui. Se inscreva no canal. O Brasil está diante de uma bomba política que pode mudar o rumo da história. A Procuradoria-Geral da República, PGR, finalizou a denúncia contra Jair Bolsonaro, e fontes revelam que seu futuro pode estar selado antes mesmo do Carnaval. A pergunta que ecoa nas ruas é uma só: Bolsonaro será preso? Ou estamos diante de mais uma perseguição política para calar a oposição? A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, soltou a informação que paralisou o cenário político. Segundo ela, a PGR está nos ajustes finais da denúncia e o próprio procurador Paulo Gonet está revisando cada detalhe. Isso não é um processo qualquer, é uma movimentação estratégica para tornar o caso infalível contra Bolsonaro. A esquerda está com pressa. Mas por quê? O Supremo Tribunal Federal, STF, liderado por ministros alinhados a Alexandre de Moraes, deve ser o palco dessa decisão histórica. E é aqui que o jogo pode virar. A pressão está enorme, e há um detalhe que poucos estão comentando: Alexandre de Moraes pode perder o cargo. Nos bastidores, corre a informação de que a própria composição do STF pode sofrer uma reviravolta em breve, o que poderia mudar completamente o destino de Bolsonaro. A velocidade com que estão empurrando essa denúncia sugere um medo profundo. O medo de que Bolsonaro volte mais forte em 2026. O medo de que a direita se reorganize e destrua qualquer plano de perpetuação no poder. Porque o STF quer resolver tudo ainda em 2025. A resposta é clara: se deixarem Bolsonaro solto, o cenário eleitoral pode sair do controle. Aliados do ex-presidente denunciam que essa é uma tentativa descarada de influenciar a próxima eleição. Lula não tem um sucessor forte, e sua popularidade derrete a cada dia. O único caminho para a esquerda continuar no poder seria eliminar Bolsonaro do jogo. Mas o povo vai aceitar isso calado? Os conservadores já estão em alerta. Manifestações começam a ser planejadas, lideranças se movimentam nos bastidores e um possível substituto para Bolsonaro já é especulado. Nomes como Tarcísio de Freitas despontam, e a estratégia da direita pode ser mais forte do que a esquerda imagina. Querem destruir Bolsonaro, mas podem ter criado um novo monstro político. E nos Estados Unidos, o presidente Trump acompanha tudo de perto. O mundo está vendo a situação do Brasil, e as semelhanças com o que fizeram com ele são gritantes. Primeiro, perseguem líderes conservadores, depois tentam silenciá-los judicialmente. Mas a resistência cresce. A direita não é mais a mesma de 2018. Agora, está mais preparada e mais determinada do que nunca. A grande pergunta é: se Alexandre de Moraes cair, o jogo vira? Esse é o temor dos que hoje articulam nos bastidores.
Bolsonaro preso seria um golpe duro para a direita, mas se Moraes perder o cargo, a guerra política ganha um novo capítulo. E o Brasil pode ver uma reviravolta que ninguém esperava. A guerra política não acabou, ela está apenas começando. O STF, a PGR e o próprio governo sabem que o jogo é arriscado. Se errarem o cálculo, podem fortalecer ainda mais Bolsonaro e abrir espaço para um retorno triunfal. A esquerda está jogando tudo ou nada. Mas e se o nada for o que realmente vier? A verdade é que Bolsonaro não está sozinho. A direita continua forte, mobilizada e pronta para reagir. O presidente Trump também serve como um alerta global. A perseguição política pode ser um tiro no próprio pé. Quem duvida que Bolsonaro pode virar o jogo? Comente aqui. Você acha que Alexandre de Moraes pode perder o cargo? Essa denúncia é justa ou apenas mais uma perseguição política? Queremos saber sua opinião. Projeto de anistia e Hugo Mota. Hugo Mota, novo presidente da Câmara dos Deputados, tem se destacado no debate sobre o projeto de anistia. Recentemente, ele se reuniu com aliados da direita e indicou que o projeto pode ser colocado em pauta em breve. Essa é uma excelente notícia para aqueles que defendem a anistia para pessoas envolvidas em manifestações contra o atual governo. A oposição está confiante de que a anistia será aprovada, pois Hugo Mota tem demonstrado sensibilização com o caso. Durante uma reunião com deputados conservadores, ele ouviu relatos de famílias afetadas pelas prisões e bloqueios financeiros impostos pelo STF. A emoção tomou conta do encontro, reforçando a importância da aprovação da anistia. A base governista tem reagido negativamente à postura de Hugo Mota, que não tem seguido a linha de seu antecessor, Arthur Lira. Essa mudança de posicionamento tem incomodado a esquerda, que teme perder o controle sobre decisões estratégicas dentro da Câmara. A crescente pressão para a votação do projeto pode gerar tensões ainda maiores nos próximos meses. O processo para aprovar a anistia precisa ser construído com cautela, pois uma votação precipitada pode resultar em derrota. A oposição trabalha para garantir os votos necessários antes de levar a proposta ao plenário. O objetivo é evitar que o projeto seja rejeitado e que os presos políticos permaneçam detidos. Outro ponto importante é que mesmo alguns políticos da esquerda demonstram simpatia pela anistia. Isso mostra que há espaço para negociações e alianças incomuns dentro do Congresso. A mobilização popular também pode ser um fator decisivo para pressionar os parlamentares a aprovarem a medida. Se a anistia for aprovada, Hugo Mota consolidará sua posição como um dos principais articuladores da Câmara, podendo influenciar outras pautas da direita. Sua postura tem sido observada de perto por aliados e adversários, pois pode redefinir o equilíbrio de forças no Congresso Nacional. O golpe final. Trump e Elon Musk unem forças e o mundo está em choque. Você que está assistindo é de qual cidade? Comente aqui. O presidente Trump acaba de tomar uma decisão que pode mudar os rumos da história mundial. Em um movimento ousado e inesperado, ele assinou um decreto que dá plenos poderes a Elon Musk para realizar demissões em massa no governo federal dos Estados Unidos. Sim, você não leu errado. O bilionário, conhecido por revolucionar a tecnologia e desafiar normas, agora tem nas mãos o destino de milhares de funcionários públicos americanos. Mas isso é só o começo. Com essa decisão histórica, todas as agências do governo federal estão sendo submetidas a uma análise minuciosa liderada por Musk e sua equipe de especialistas. O objetivo? Eliminar cargos desnecessários, cortar gastos e trazer inovação para um sistema que, segundo o presidente Trump, está inchado e obsoleto. A pergunta que fica é: será este o começo de um novo modelo de administração pública no mundo? Para os conservadores e defensores da eficiência estatal, essa decisão representa um marco na luta contra o desperdício de dinheiro público. Afinal, há décadas se discute o inchaço do governo, e agora, finalmente, um presidente teve coragem de enfrentar esse problema de frente. O dinheiro do povo americano será gasto de forma inteligente, declarou Trump ao assinar o decreto. Mas nem todos estão satisfeitos. Sindicatos e representantes da esquerda estão em pânico, alegando que essa medida pode levar a um colapso no funcionalismo público e a um desemprego em massa. No entanto, o presidente Trump rebate as críticas afirmando que as demissões serão compensadas por um governo mais ágil, menos burocrático e com contratações estratégicas. O mais surpreendente é que essa medida também fortalece uma das alianças mais poderosas do mundo,
a parceria entre o presidente Trump e Elon Musk. Os dois, que já vinham se aproximando nos últimos anos, agora formam um verdadeiro império da inovação e eficiência. Musk, que já desafiou governos e corporações com suas ideias revolucionárias, agora terá o poder de remodelar um dos maiores sistemas governamentais do planeta. A grande questão agora é: até onde vai esse poder? Será que essa parceria pode se expandir para outras áreas do governo? Alguns especialistas acreditam que Trump pode delegar a Musk ainda mais autonomia, transformando-o no grande arquiteto da nova administração pública americana. O mundo está atento a cada passo dessa revolução sem precedentes. E não para por aí. Rumores indicam que essa estratégia pode ir além dos Estados Unidos. Outros países podem adotar medidas similares e entregar suas administrações a empresários visionários. Isso significa o fim da velha política e o início de uma nova era gerida por mentes brilhantes da tecnologia e dos negócios. Enquanto isso, um terremoto político começa a se formar no Brasil. Fontes internas indicam que essa medida pode influenciar decisões drásticas na política brasileira. Será que o STF está preocupado? Será que Alexandre de Moraes pode perder o cargo em meio a essa onda de reformulação governamental? Afinal, se a ideia de Trump for um sucesso, outros países podem seguir o mesmo caminho e cortar privilégios de setores poderosos. A oposição já se movimenta para tentar barrar esse avanço, mas a verdade é que a população está cada vez mais aberta a mudanças radicais. Milhares de pessoas ao redor do mundo já estão debatendo essa decisão nas redes sociais, e a maioria apoia a ousadia do presidente Trump em revolucionar o governo federal dos Estados Unidos. E você? Acha que essa decisão pode ser o primeiro passo para um novo modelo global de administração? Será que Elon Musk pode acabar com a burocracia e tornar o governo mais eficiente? E o Brasil seguirá esse exemplo? Comente abaixo sua opinião e compartilhe essa notícia bombástica com todos os seus amigos. O futuro da política mundial pode estar sendo reescrito neste exato momento. Se você quiser ficar bem informado, assista até o final. Você confia na justiça brasileira ou acha que ela só funciona para perseguir adversários políticos? Você que está assistindo é de qual cidade? Comente aqui. A bomba que a grande mídia quer esconder. No governo Lula, militares foram presos por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas utilizando aviões da FAB. Uma operação sigilosa, chamada Queda no Céu, revelou que 3 militares da Força Aérea Brasileira transportavam entorpecentes de cidades fronteiriças com a Colômbia e a Venezuela para Manaus. Mas por que a imprensa não está falando sobre isso? O que chama a atenção é a diferença no tratamento desse escândalo pela mídia tradicional. Quando um sargento da comitiva do ex-presidente Bolsonaro foi flagrado com drogas na Espanha, os veículos de comunicação de esquerda exploraram o caso exaustivamente. Manchetes bombásticas, plantões de notícias, horas de cobertura ao vivo. Mas agora, sob o governo Lula, o silêncio ensurdecedor revela um viés escancarado. O caso levanta suspeitas sobre o verdadeiro papel da imprensa no Brasil. Será que existe um pacto para blindar o governo atual? Porque a mesma mídia que perseguia Bolsonaro agora finge que nada aconteceu. A seletividade das manchetes não engana mais ninguém. Mas o mais chocante ainda está por vir. Fontes indicam que esse escândalo pode ter repercussões muito maiores do que imaginamos. Nos bastidores do poder, fala-se que a Suprema Corte pode ser pressionada a agir diante da gravidade do caso. E isso pode respingar diretamente em figuras poderosas do judiciário, incluindo Alexandre de Moraes. Isso mesmo. Alexandre de Moraes, que já acumula diversas polêmicas e é acusado de agir como um censor absoluto da informação, pode ver sua posição ameaçada. O ministro, que se tornou uma figura central na perseguição a opositores do governo, pode perder seu cargo diante das crescentes denúncias e da insatisfação popular. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o presidente Trump continua alertando sobre os perigos do socialismo e do autoritarismo que ameaçam a América Latina. Ele já deixou claro que os líderes corruptos da região tentam imitar regimes como o de Maduro, e agora, com essa nova revelação no Brasil, suas palavras fazem ainda mais sentido. Será que essa prisão de militares é apenas a ponta do iceberg? Quem mais dentro do governo Lula sabia desse esquema e acobertou a situação? E por que o silêncio das autoridades diante de algo tão grave? A verdade é que esse escândalo pode se tornar um divisor de águas para o Brasil.
Com a ascensão das redes sociais e da mídia alternativa, a população não depende mais das narrativas controladas pelos grandes veículos de comunicação. O jogo virou e agora o povo está atento. Diante dessas novas revelações, cresce o clamor por investigações independentes e imparciais. As Forças Armadas serão chamadas a prestar esclarecimentos, mas será que conseguirão agir sem interferências políticas? A pressão popular pode ser o único caminho para que a verdade venha à tona. O Brasil não aguenta mais a hipocrisia e os dois pesos e duas medidas. Se no governo Bolsonaro um caso isolado foi tratado como um grande escândalo, por que agora, com 3 militares diretamente ligados ao tráfico de drogas, tudo está sendo abafado? A sociedade precisa reagir. Alexandre de Moraes continuará a proteger o governo Lula? Ou finalmente veremos um movimento dentro do judiciário para restaurar a confiança na justiça brasileira? Deixe seu comentário. O que você acha dessa situação? O Brasil merece respostas. Compartilhe essa informação e ajude a divulgar a verdade. Evento de Lula fiasco e constrangimento. Mais um evento do governo Lula foi marcado por humilhação e fracasso. A cerimônia que marcaria um ano do programa Nova Indústria Brasil, realizada no Palácio do Planalto, teve vários lugares vazios, evidenciando o desinteresse do setor empresarial no governo petista. Das mais de 50 cadeiras reservadas para lideranças do setor industrial, pelo menos 16 estavam desocupadas, criando um clima de total esvaziamento da cerimônia. O evento, que estava programado para começar às 11 horas, precisou ser adiado por quase 40 minutos na esperança de que mais pessoas comparecessem. Entretanto, a ausência de importantes entidades como a Associação Brasileira de Cimento Portland e o Sindicato Nacional da Indústria de Materiais de Defesa apenas reforçou o fiasco. Lula ficou visivelmente constrangido com o esvaziamento do evento, e sua frustração ficou evidente no discurso tenso e sem entusiasmo. Esse fracasso revela a crescente falta de prestígio do governo Lula entre os setores produtivos do país. O empresariado percebe que as políticas econômicas adotadas pela gestão petista estão afundando o Brasil, o que faz com que cada vez mais setores se afastem do governo. A falta de credibilidade e a incapacidade de atrair investimentos refletem o desgaste da gestão petista e sua dificuldade de dialogar com setores essenciais para o desenvolvimento econômico. O impensável está acontecendo. Será o fim da era Lula? Já imaginou um Brasil onde até os maiores defensores de Lula jogam a toalha? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Uma renomada jornalista da Globo News, emissora conhecida por seu alinhamento à esquerda, perdeu a paciência e expôs a verdade sobre o governo petista. Mas o que levou essa comentarista a romper o silêncio e criticar Lula com tanta veemência? Estaria a mídia começando a abandoná-lo? O Brasil foi pego de surpresa quando, ao vivo, essa jornalista deixou de lado qualquer tentativa de defender o governo e expôs a incoerência e os erros do presidente. Segundo ela, Lula não comete gafes por acaso. Suas falas polêmicas refletem exatamente o que ele pensa. E dessa vez, nem seus aliados conseguiram ignorar o estrago. A declaração veio depois que Lula atacou o IBAMA, insinuando que o órgão ambiental estaria criando obstáculos desnecessários para a exploração de petróleo. A resposta foi imediata. Críticas choveram de todos os lados, inclusive de figuras que, até então, defendiam cegamente sua gestão. Mas não é apenas a imprensa que começa a se afastar de Lula. O descontentamento está se espalhando entre setores da própria esquerda. Se antes havia uma tentação de minimizar seus erros, agora até mesmo seus aliados se mostram cada vez mais desconfortáveis com as atitudes do presidente. O que isso significa? Um presidente sem apoio da mídia, sem respaldo de aliados e com popularidade em queda livre está cada vez mais fragilizado. E quando um governante perde a narrativa, seu poder entra em colapso. Exatamente o que aconteceu em países vizinhos que entraram em crises políticas e viram seus líderes despencarem do pedestal. Mas essa não é a única reviravolta. Nos bastidores de Brasília, rumores apontam que Alexandre de Moraes pode perder o cargo. Sim, o homem que concentrou poder como nunca antes na história do STF pode estar com os dias contados. A pressão sobre ele aumenta a cada dia, e o que parecia ser uma fortaleza inabalável pode estar prestes a ruir. Com a crescente insatisfação popular e movimentações nos bastidores políticos, não será surpresa se virmos mudanças drásticas no cenário do STF. E onde entra o presidente Trump nessa história?
Não é segredo que Trump sempre criticou regimes que concentram poder e cerceiam a liberdade de expressão. Sua influência no cenário mundial ainda é forte, e os ventos da mudança estão soprando também no Brasil. Não seria coincidência se víssemos uma onda de reação conservadora, inspirada no movimento MAGA, pressionando por uma virada de jogo por aqui. A questão que fica é: Lula conseguirá segurar essa avalanche de críticas e resistir à perda de apoio da própria mídia? Ou seremos testemunhas de um colapso histórico de um governo que se achava intocável? Os sinais estão por toda parte. O Brasil está em um ponto de inflexão, e a cada dia fica mais evidente que o governo Lula pode não durar tanto quanto ele imaginava. E você, o que acha? Lula está perdendo o controle do governo? Alexandre de Moraes realmente corre risco de perder o cargo? O Brasil está prestes a passar por uma grande reviravolta política? Comente aqui e compartilhe esse texto. Vamos espalhar a verdade. O Brasil precisa acordar antes que seja tarde demais. O impossível pode acontecer? Lula fora em 2026 e Alexandre de Moraes perdendo o cargo? As eleições de 2026 podem ser um divisor de águas para o Brasil, e os bastidores da política já estão pegando fogo. O deputado Kim Kataguiri fez uma análise explosiva que pode mudar tudo. Lula dificilmente concorrerá à reeleição. E mais, o Supremo Tribunal Federal pode sofrer um abalo jamais visto. Será que Alexandre de Moraes está prestes a perder o cargo? O Partido dos Trabalhadores enfrenta uma crise sem precedentes. Lula, desgastado pela idade e pela turbulência política, estaria cogitando não disputar as eleições para evitar um vexame histórico. O PT, que dominou o cenário político por décadas, pode estar diante de sua maior fragilidade. Sem Lula, quem segurará a coligação de esquerda? Nos corredores de Brasília, a guerra interna no PT já começou. De um lado, Fernando Haddad, um nome rejeitado por boa parte do eleitorado. Do outro, Camilo Santana, que não tem força para unir a base. Enquanto isso, partidos como o PDT e PSB podem abandonar o barco e lançar candidaturas próprias. O que restará do projeto de poder da esquerda? Mas a maior reviravolta pode estar no STF. Há um movimento crescente nos bastidores políticos que pode culminar na saída de Alexandre de Moraes. As pressões contra sua atuação política aumentam a cada dia, e o cenário pode mudar drasticamente se houver um realinhamento do Congresso e do Executivo. Será que o tempo de Moraes no poder está chegando ao fim? Para a direita, essa pode ser a melhor oportunidade em décadas. Com um PT enfraquecido e um STF sob questionamento, o caminho fica aberto para uma retomada conservadora no país. Os sinais de mudança já aparecem, e a onda de insatisfação popular cresce. As ruas podem decidir o futuro do Brasil. E um nome já desperta a esperança dos conservadores: Presidente Trump. Sua influência global continua forte, e sua vitória nos Estados Unidos pode impulsionar ainda mais os movimentos da direita no Brasil. Com Bolsonaro ainda sendo um símbolo da resistência e novas lideranças emergindo, a esquerda pode estar diante de seu maior pesadelo. O Brasil pode estar prestes a viver um novo ciclo político, onde as narrativas da velha esquerda perdem espaço para uma direita cada vez mais organizada. A grande questão é: quem será o nome forte da oposição? Será que Bolsonaro voltará ao jogo? Ou uma nova liderança surgirá para encabeçar essa revolução? As pesquisas já mostram que a popularidade de Lula despenca, e seu governo enfrenta uma onda de rejeição. A inflação volta a assombrar os brasileiros, a corrupção segue sendo tema de investigações, e os escândalos se acumulam. Isso pode ser a gota d'água para um rompimento definitivo com a esquerda no poder. E se Lula realmente desistir, o que será do PT sem sua maior estrela? O partido conseguirá se reinventar ou desmoronará de vez? Uma coisa é certa: a direita precisa estar preparada para aproveitar esse momento histórico e evitar que o país caia nas mãos de um novo fantoche da esquerda. Enquanto isso, no Congresso, parlamentares de direita se mobilizam para garantir uma mudança profunda na estrutura do país. O Senado e a Câmara podem ganhar ainda mais força nas próximas eleições, tornando-se verdadeiros bastiões do conservadorismo e do combate ao autoritarismo judicial. Os próximos meses serão decisivos, e tudo pode acontecer. As articulações políticas já estão em ritmo acelerado, e o tabuleiro está sendo redesenhado.
O Brasil pode estar diante do maior terremoto político das últimas décadas, onde velhos impérios caem e novos líderes surgem. Mas e você? Acredita que Lula realmente desistirá de 2026? Quem será o grande nome da direita para derrotar o sistema? Alexandre de Moraes pode finalmente ser afastado? Comente aqui sua opinião e compartilhe essa informação. Encontro de Lula e Tarcísio de Freitas fora da agenda. Uma reunião secreta entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chamou atenção. O encontro, que não estava previsto na agenda oficial, gerou especulações sobre possíveis acordos políticos. Segundo informações divulgadas pela CNN, a pauta foi o financiamento de projetos de infraestrutura no estado, mas a verdadeira intenção do encontro ainda é um mistério. A oposição ficou apreensiva com a reunião, pois Tarcísio é um aliado do presidente Trump e do ex-presidente Bolsonaro, e uma aproximação com Lula poderia gerar especulações sobre alianças inusitadas. Entretanto, o governador logo após o encontro se reuniu com Bolsonaro, reforçando seu compromisso com a direita. A conversa entre Lula e Tarcísio levanta questionamentos sobre estratégias políticas para as próximas eleições. Resta saber se esse encontro fora da agenda trará impactos na disputa eleitoral futura ou se foi apenas um episódio isolado. Isso pode salvar sua vida. Assista esse vídeo que aparece na sua tela. 7 sinais de alerta. Seu coração pode estar em risco e você nem sabe. Esse vídeo pode salvar sua vida. Assista.